Xi Jinping, líder do Partido Comunista Chinês, presidente ditador da China, faz uma viagem para a cúpula do Oriente Médio, na Arábia Saudita, no intuito de finalmente poder destronar o dólar como moeda mundial. Será que ele conseguiu? Meu nome é Renaud Adorno, tenho mais de 10 anos aí de experiência no comércio exterior e venho também há mais de 7 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo. Eu posso ser encontrado tanto no Spotify como também no YouTube. Em princípio, eu gostaria de fazer vídeos também no Instagram, mas por algum motivo eles estão completamente bloqueados, então não consigo fazer upload, mas no Spotify e no YouTube você consegue me encontrar colocando o nome Renaud Adorno. Então vamos lá. Esse foi um capítulo muito interessante de geopolítica e tem tudo a ver com o nosso sistema euro-dólar que eu venho falando há tanto tempo. A visita do Xi Jinping, que é o presidente vitalício da China, digamos assim, né, do Partido Comunista Chinês, ele foi para a Arábia Saudita recentemente, numa missão oficial, participar de uma cúpula dos países do Golfo. E o grande objetivo dele era estratégico, era poder promover e consolidar um programa chinês que a gente chama de One Belt, One Road, que é como se fosse um cinturão de comércio, como se fosse aquela velha rota da seda, de antigamente, né, para justamente ela poder consolidar o protagonismo numa aliança comercial mais centrada na China, fazendo com que a China seja o protagonista a partir de agora de uma forma antagônica aos Estados Unidos. Então eles chegou toda a cúpula chinesa com Xi Jinping, etc., foi pessoalmente lá, então quando ele vai pessoalmente, significa que é uma coisa de interesse total da China, porque ele geralmente não se desloca tanto. E a proposta era simples, era poder fazer uma parceria onde a China permitiria uma diversificação da economia saudita, fazendo com que os dois tenham um relacionamento de comércio exterior muito mais profundo. Então, durante o período dessa visita, foram assinados aí 34 acordos de investimento, onde foram fechados contratos de importação e exportação no valor aí aproximado de 29 bilhões de dólares. Só que aí tem um porém, tem uma pegadinha, digamos assim, nisso, que era, na verdade, o principal objetivo do Xi Jinping, que é a parte complicada da história. Ele tentou fazer com que essas importações e exportações, que principalmente estavam voltadas para dois produtos, que é o petróleo, obviamente, e também o gás natural. A China importa hoje, está importando cada vez mais esses produtos, só que a grande pegada é que o grande objetivo do Xi Jinping era fazer com que pelo menos parte desse volume negociado não fosse feito com dólares, mas fosse feito com a moeda da China, que é o renminbi. Né? Ou você deve ter ouvido como yuan, né? Que a gente fala várias vezes. O yuan, na verdade, só para você entender, o yuan é a unidade de medida. Eu gasto 2 yuan, 10 yuan, 6 yuan. Mas o renminbi é o nome da moeda, certo? Então, o renminbi chinês seria a moeda principal para fazer aí essa contabilização. Eles mandariam renminbi e receberiam petróleo e gás natural. Só que aí foi muito interessante, né, porque teve discursos ali falando, não, estamos aprofundando cada vez o relacionamento, etc. Só que você percebe que o líder ali, principalmente da Arábia Saudita e dos outros países que estavam participando, não estavam assim muito animados com essa exigência, né, do Xi Jinping e meio que desviando o assunto, ou seja, teve uma negativa, teve uma resistência, hesitaram muito e desconfiaram muito de um movimento que fizesse essa transição. Então, foi uma sensação um pouco desconfortável que aconteceu ali na conferência, né? Principalmente quando você tem ali uma grande barreira linguística, né? O Xi Jinping não fala inglês, então fica aquele discurso vai para lá, discurso vai para cá, faz a tradução tal, e acaba que não se chega numa coisa muito clara de não, vamos fazer isso de fato em renminbi. Só que a mídia chinesa, ela adiantou-se um pouco em relação aos fatos, já soltando ali artigos dizendo que
a cidade chinesa de Yiwu já teria começado esse processo que foi feito com sucesso do Xi Jinping na Arábia Saudita e que já estariam sendo negociados os primeiros contratos de petróleo em renminbi. Só que a gente sabe, né, que a gente já não confia tanto na mídia ocidental. Imagine na mídia chinesa, que é nada mais nada menos do que um braço direto do Partido Comunista. Então eles acabaram se adiantando a notícia, tentando ali criar uma narrativa de que, sim, a China está dominando e a China está saindo das garras do imperialismo yankee americano com o seu poderoso dólar. Só que, obviamente, né, que eu tô sendo irônico aqui, a gente sabe exatamente o que está por trás disso, que é o nosso amigo de sempre, o eurodólar. Mas, enfim, então a China garantiria uma demanda sustentável de petróleo e gás e proveria também uma infraestrutura de refinaria e todo o apoio ali. E, em troca, eles gostariam que essas transações fossem desejavelmente feitas em renminbi. E aí, o mais engraçado é que depois que você termina a visita e tal, você cria ali um relatório oficial, como se fosse uma ata dos resultados obtidos das negociações feitas pelo Xi Jinping na Arábia Saudita. E quando você pega a ata da reunião, constou todos os acordos que foram feitos, constou o aumento de importação e exportação, constou tudo ali, menos a parte que mais interessava, que era exatamente o que o Xi Jinping mais queria, que aquelas transações fossem feitas em renminbi. Ou seja, isso acabou não acontecendo. E outros países, teve uma lista de outros países que participaram dessa conferência, países importantes como os Emirados Árabes Unidos, onde você tem Dubai e Abu Dhabi, você tem ali o Bahrein, que é um excelente produtor de petróleo, toda essa região, né? Oman, o próprio Catar, que acabou de receber a Copa do Mundo, e o Kuwait. Todos eles são muito poderosos nessa questão de petróleo. E todos eles mostraram a mesma resistência que a Arábia Saudita mostrou. Então, o jogo realmente não estava ganho. Eles ficaram eles hesitaram bastante ali e demonstraram desconforto ali, porque o Xi Jinping estava categoricamente querendo impor isso no Oriente Médio e parece que isso não deu muito certo. Então eles foram cautelosos, só que é interessante a gente tentar pensar, ok, por que eles foram tão resistentes em relação a isso, né? Afinal de contas, a China se tornou o maior parceiro comercial da maioria deles, ou o segundo maior no caso da Arábia Saudita, né? Porque, querendo ou não, o próprio Biden tinha feito uma visita para lá e, obviamente, que a Arábia Saudita é um super parceiro dos Estados Unidos e sempre foi, principalmente com o novo príncipe que está lá. Então acabou que criou-se digamos assim, um conflito, né? Poxa, minha atenção vai para qual? E a Arábia Saudita jogou aquele jogo de multipolaridade. Eles falaram assim, olha, o nosso objetivo aqui é a nossa diversificação. Eu acho que o comércio ele pode ajudar todas as partes. A China com certeza é muito importante para a gente, mas os Estados Unidos também é muito importante para a gente. Eu acho que isso não é um jogo de soma zero. E eu acho que todas as partes podem se ajudarem, digamos assim. Mas é claro que num antagonismo entre a China e os Estados Unidos, nessa guerra geopolítica de aparências, né, que ela não está sendo, apesar de não ser diretamente bélica, porque não existe nenhuma guerra hoje entre a China e os Estados Unidos, mas existe sim a guerra de narrativa, a guerra de mídia, a guerra de poder econômico e de protagonismo, e a moeda é algo crucial e um objetivo número 1 do Partido Comunista Chinês para poder garantir a sua hegemonia. Só que por que isso falhou? Por que isso não deu certo? Então tem alguns motivos que geram que são exatamente a base do que eu venho falando durante bastante tempo. Então, primeiramente, o crédito em si do Partido Comunista Chinês, né, o crédito na praça, o Serasa dele, digamos assim, em relação às entidades internacionais, leia-se bancos, ela é muito baixa, certo? Existe uma percepção muito grande de um risco alto a se gerar crédito ou a confiar no renminbi para ser utilizado ali no sistema bancário para trades internacionais. Então, assim, os bancos que participam do sistema eurodólar
tem uma percepção de risco maior do que o normal na China. E obviamente que eu já venho falando sobre isso ao longo do tempo, que isso faz o fluxo de eurodólares ser cada vez menor para a China, e isso afeta o próprio câmbio entre o dólar e o yuan, digamos assim, né? Então, o próprio renminbi, né, o yuan, ele passou ali do 7, do nível 7, né, de 7 yuan para cada dólar, ao longo dos últimos meses. Isso veio preocupando bastante, porque começou a gerar uma inflação interna dentro da China, e a China já tem todos os problemas que eu já venho falando, a política de Covid-0, reabertura, será que eu abro, será que eu não abro, será que isso dá certo, fechamentos de negócios, o mercado de real estate, o mercado imobiliário entrando praticamente em colapso, o desemprego começando a aumentar, a total incerteza do que está acontecendo, e a mudança drástica de políticas em cidades. Então está realmente um caos, e isso cria uma incerteza cada vez maior de que não faz sentido eu emprestar para entidades, ou para empresas, ou para bancos, ou até para o próprio Partido Comunista Chinês, porque eu tenho um receio de que eles não me paguem de volta, que eles me deem um calote. Então essa sensação de desconfiança se reflete nos algoritmos dos bancos internacionais que detêm os eurodólares, e eles acabam punindo a China, motivo pelo qual a própria China usou isso de incentivo para partir para o contra-ataque, porque eu preciso garantir a minha hegemonia, eu não posso ficar à mercê desse tipo de sistema, então eu tenho que partir para o ataque, e eu tenho que fazer com que eu seja o primeiro colocado, eu tire o dólar da jogada e eu comece a fazer a minha própria economia, o meu próprio sistema, minha própria globalização centralizada ali na minha rota da seda, certo? Então essa é a grande jogada que a China está tentando fazer. Só que, mesmo que a mídia insista, você, diante de tudo isso que está acontecendo, e a própria mídia ocidental acaba pegando isso como qualquer tipo de sinal de que o dólar está entrando em colapso, e cada vez mais nós temos cada vez mais índices que mostram que o dólar está perdendo cada vez mais força. Por mais que isso possa vir a ser verdade no longo prazo, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, porque a gente não sabe do futuro. Só que a gente sabe que isso é uma forçação de barra para uma coisa que não é de fato o que está acontecendo. O dólar, inclusive, está ficando cada vez mais importante e escasso, e os países estão necessitando cada vez mais dele. O buraco negro está cada vez mais forte no longo prazo, pelo menos nos últimos 10 anos vem sendo assim. Então, o renminbi não vai substituir o dólar, não deve substituir o dólar tão cedo, pelo menos nas próximas décadas. Só que tudo isso acaba fazendo, juntando a geopolítica e o comportamento dos bancos internacionais que detêm o eurodólar, tendo uma percepção de um risco cada vez maior na China, faz com que a China crie um isolamento maior geopolítico. E faz com que, para eles poderem se financiar até belicamente, até estrategicamente em relação a outros países, eles tenham que sofrer com o processo de desvalorização do renminbi. Então, essa é uma jogada onde a China está bastante desconfortável e numa posição que ela não gostaria de estar, e muito menos de admitir que a visita oficial feita para a Arábia Saudita realmente não foi com o sucesso que eles queriam, certo? Então, só que o mais interessante, mais importante ainda do que esse isolamento da China é você tentar entender agora o que está por trás disso, porque na imagem que nós temos é um antagonismo entre Estados Unidos e China, mas nesse exato fator, digamos assim, nesse exato evento da visita do Xi Jinping para a Arábia Saudita, não é necessariamente algo que está contra os Estados Unidos em si. Não são os Estados Unidos que estão fazendo essa pressão, que está causando um problema econômico na China, apesar de ser exatamente o que eles estão dizendo, né? O imperialismo yankee está criando problemas internos na China. Só que os Estados Unidos não têm nada a ver com isso. O que está realmente por trás disso é o eurodólar e o comportamento de bancos privados num sistema descentralizado. E eu vou falar isso todos os capítulos, né, até a gente entender que é esse sistema privado de bancos
com dinheiro virtual, eletrônico, descentralizado, nos balanços dos bancos. É ele que está criando essa pressão, não somente na China, mas em todos os outros países. Então não é uma guerra Estados Unidos versus China, mas sim um contra-ataque, uma reação da China para tentar defender a sua hegemonia, sendo que eles estão sendo esmagados pelo eurodólar. Então o buraco negro, ele acaba se tornando um protagonista completamente desconhecido, que não é citado em lugar nenhum na mídia, criando ali jogadas de imagem pública, de relações públicas, como se fosse uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e a China, mas o que interessa realmente, o que está causando essa tensão é a liquidez mundial gerada pelo eurodólar. Então é sempre interessante você começar a ver esses passos, ver o que a mídia fala, quais são os movimentos, e aí você consegue entender que as coisas não são bem assim e que de fato existe coisas muito mais importantes, que é a relação dos bancos com os demais países do mundo, e obviamente que a China está dentro disso.